já cá estamos para iniciar mais um programa, não é, Ruth? É, adorei. Opa. Estamos cá, já cá estamos. 1, 2, 3, já cá estamos outra vez. Exato. Eu gosto sempre de dizer Segunda a isto. sexta pelas 15 horas, quem é que você vai assistir aqui o programa? Claro, Conversa de Mulheres, onde temos sempre muitos assuntos interessantes e hoje temos uma convidada a um projeto, mas vamos pôr as mãos na massa. Vai como ser a um Cláudia programa gosta. movimentado. Ora Como a estamos Cláudia aqui, ora estamos ali. Exatamente. E a Cláudia vai fazer de assistente. Exato. Acho eu, ainda não combinei nada, por acaso esqueci de combinar. E a Cláudia Não gosta, sei portanto se vai ser fantástico. A convidada se importa de eu estar a cortar as coisas. Não sei, temos que lhe perguntar. Já lhe perguntamos. Portanto, hoje vamos estar ali um tempo na cozinha e vamos falar também sobre nutrição. Portanto, fique connosco até ao final do programa. E redes sociais. Claro. Sempre começamos assim, mas redes sociais tem que Não ser. podem ser esquecidas. Conversa de Mulheres, Instagram, conversa.mulheres. Siga as nossas redes sociais, esteja sempre por dentro do que é que acontece no Conversa de Mulheres. E também subscreva o canal no YouTube, canal Curiacos TV. Sempre que houver uma nova publicação, recebe a notificação e assim não perde nada de Conversa de Mulheres. E de outros programas, porque aliás, hoje podemos fazer um bocadinho de promoção aos nossos colegas, Faça ou não? favor. Acho que sim. Temos outros programas na Curiacos TV que aconselhamos a assistir. Porquê? Porque é a melhor televisão de todas, não é? Modéstia à Óbvio. parte. Não, mas temos muitos programas Somos para muito vários tipos de... Até somos. Porque as pessoas orgulhosas não chegam a lado nenhum. Essa é a minha teoria. Bem, mas para dizer que temos vários programas, vários públicos, não só programas para mulheres, este é o nosso espaço da Conversa de Mulheres, mas tem no nosso canal da Curiacos TV várias playlists dos vários programas da Curiacos TV. Já sabe, Conversa de Mulheres, programas completos e vai aceder ao programa para partilhar com quem mais gosta, com quem precisa, porque temos tido muitos programas muito interessantes. Olha, ainda a semana passada o programa especial do Dia Internacional da Mulher, portanto se não viu vale a pena rever e muitos outros. Esse é fácil de eu me lembrar porque foi assim diferente dos outros todos. Muitas cadeiras. Muitas cadeiras, sim. Portanto, vale a pena sempre assistir aqui ao programa Conversa de Mulheres. E acho que está tudo dito. Então não está. Agora temos muita conversa, porque depois vamos pôr a mão na massa. Então vamos passar o separador para apresentar a nossa convidada. E agora, com saúde e bem-estar, vamos... Vocês não ouviram a Cláudia? Ai, agora é que eu precisava de uma massagenzinha. Mas hoje não é sobre massagens, não? Não. Então temos connosco a doutora Liliana Moura. Olá, Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E é nutricionista. Sim. Vem aqui falar sobre o quê? Deixa-me ver. Nutrição. Sim. Venho apresentar, por assim dizer, o meu projeto mais recente. Em janeiro deste ano decidi abrir uma clínica de nutrição online porque a pandemia trouxe muita coisa e por assim dizer, o mundo das consultas online acabou por ganhar muito campo relativamente às consultas presenciais. E eu achei que era uma ótima forma de, por assim dizer, poder chegar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Ou seja, em qualquer parte, seja de Portugal, assim como de todo o mundo. E Liliana, conte-nos, em pequenina já era por aqui que sonhava, já era aqui o seu percurso, já achava que ia passar aqui de alguma maneira por ajudar as pessoas? Não, sinceramente não tinha uma profissão definida, por assim dizer. Não, e o que é que se imaginava a fazer? Muito criança dizia que... E a minha mãe às vezes rimos-nos porque eu dizia que queria ser artista de circo. Artista de circo? Sim. Mas porquê? Gostava muito de ir ao circo? Talvez, ou... não sei. Não tem ninguém da família que Não. fosse artista de circo? Se calhar foi ao circo e trouxe-lhe muito boas recordações. Pois não sei. São os nossos desejos de crianças, por assim dizer. E depois, à medida que foi crescendo, o que é que estudou, o que é que sonhou? É assim, muito sinceramente, eu acho que o facto de eu ter nascido numa aldeia, pronto, vão notar pelo meu sotaque. Já notaram, eu Sim, acho. Eu acho que já notaram. Se calhar estavam assim meio... espera, o que é que é? Sim.
Portanto, eu sou natural de uma aldeia do Alto Alentejo e desde pequena sempre tive muito contacto com a terra, com os produtos que dela obtemos. Uma aldeia muito pequenina? Sim, mais ou Daquelas menos. onde se tem que andar quilómetros para ir para a escola ou tinha direito à escola lá ao pé? Não tanto. Não era assim Não tão tanto. pequena. Não Sim. Não sei, é uma... Sim. Eu sou de E- Lisboa, não conheço essa realidade assim só de ver no cinema. Sim. E, portanto, é assim, as minhas origens acabam, por assim dizer, por influenciar muito a pessoa que eu sou e muito também os conhecimentos que eu acabo por aplicar nas consultas. Ou seja, eu vou muito, aliás, faço muitas vezes este exercício com os pacientes no sentido de vamos pensar como era a alimentação dos nossos bisavós. Porque eu acho que nós, nesse aspecto, temos que andar uns anos para trás e perceber que naquela altura as famílias basicamente comiam o que produziam, não é? Eram produtos sazonais, de época, e aquilo que se passa hoje em dia é precisamente o inverso. Ou seja, eu costumo dar o exemplo, por exemplo, nós temos um limoeiro no quintal que podemos usar, seja as folhas, seja os limões, para fazer chá. No entanto, é muito mais fácil ir ao supermercado Comprar e as comprar saquetas. uma saqueta. Sim, sem dúvida. Pois, é mais fácil, é verdade. Mas nem sequer às vezes tem o mesmo sabor do que aquelas coisinhas ali mesmo tiradas da árvore e do... Pois não. Aliás, eu nas minhas consultas digo sempre ao paciente para que eu quero que ele veja a erva, ou seja, eu quero que se veja o conteúdo do seu chá. Porque, por assim dizer, os chás de saqueta acabam por ser uma mistura e nós acabamos por não perceber muito bem o que tem no seu tem lá interior. dentro. Sim. Então, mas voltando aqui um bocadinho para trás na sua infância, diz que aquilo que viveu da terra e tudo construiu um bocadinho daquilo que é como? Gostava de ir para a terra, cultivava, não cultivava? Não, de todo. Mas posso, por exemplo, dizer que o meu avô é agricultor e que Sim. atualmente, graças a Deus, ainda é vivo, tem 87 anos e, portanto, ainda vive da agricultura. Portanto, nós desde muito pequeninas... Não gostava, mas foi isso Sim, que ou seja, influenciou. sempre tive essas vivências. Nós somos uma família de muitas e grandes mulheres e, por assim dizer, havia um pouco o trabalho do campo, que eu não gostava, mas que às vezes Mas fazia, que tinha que o fazer ou como semear toda a a gente. batata, ou apanhar a batata. A ver, eu nunca fiz essas coisas. A ver. Se calhar fiz e Gostava. não me lembro, mas pronto. E pronto, e acho que sim, acho que, por assim dizer, as nossas vivências acabam por influenciar muito aquilo que nós somos. E o que é que ele levou a seguir nutrição? É assim, não foi premeditado, ou seja, na altura tive que escolher e acabei por escolher nutrição. Já não queria ser artista de circo, deduzo eu no secundário. Não. E pronto, uma coisa eu tinha certeza, queria algo ligado à saúde, porque é isso que me fascina. Ou seja, eu costumo dizer que sou nutricionista de coração, porque trabalho realmente com gosto, ou seja, não exerço a profissão por exercer, porque eu gosto muito do contacto direto com a pessoa que tem à minha frente. E para mim, ou seja, logo desde uma fase inicial do curso, e depois isso acabei por perceber ainda mais durante a realização do estágio, eu percebi que era a nutrição clínica que eu queria. E, portanto, para mim, nutrição em consultório é, como eu costumo dizer, a minha praia. E, portanto, é aquilo que eu me sinto realmente realizada Portanto, a fazer. sabia que seria saúde, foi para a nutrição e gostou mesmo daquilo e sabia... Sim, mas depois dentro da nutrição, porque, por exemplo, a minha formação base é nutrição e engenharia alimentar. Ok. E, portanto, eu tinha aqui duas vertentes pelas quais poderia optar. E, através dos dois estágios que realizei, um na nutrição, o outro na engenharia alimentar, eu consegui logo perceber que era a nutrição que eu não queria. seria tanto. Tanto que eu terminei a licenciatura e, imediatamente a seguir, eu iniciei uma pós-graduação em nutrição clínica. E, portanto, desde o início da carreira que eu sempre exerci nutrição clínica, sempre. Falando aqui, se calhar, um pouco da minha carreira, portanto, eu terminei o curso e um dos meus objetivos era trabalhar em centros de saúde e eu, ao fim de 2 anos, alcancei esse objetivo. Portanto, eu trabalhei 10 anos no Sistema Nacional de Saúde. Porquê no Sistema Nacional de Saúde? Porque lá poderia ajudar mais gente? Porquê? É assim, nós enquanto nutricionistas, por assim dizer, temos duas grandes áreas de trabalho. Hospitalar, não é? Sim. Depois cuidados de saúde primários, que foi aqueles que eu fiz.
Ou seja, eu, por assim dizer, permaneci no Alentejo. A minha primeira entidade patronal foi a Administração Regional de Saúde do Alentejo e, portanto, eu desempenhava funções em 3 centros de saúde do distrito de Beja. E pronto, aí para além da nutrição clínica, nós também fazíamos nutrição comunitária. Por exemplo, eu fazia parte das equipas de saúde escolar e íamos às escolas ou... Por isso é que lhe perguntei se estar aí no Serviço Nacional de Saúde se não seria uma mais-valia em termos de alcançar mais pessoas, não é? Do que, por exemplo, estando numa clínica, não é? Sem dúvida alguma, sim. Porque nós, pronto, ou seja, nesse emprego que eu tinha, eu acabava por ter as consultas de nutrição, acabava por ter a saúde escolar, a nutrição comunitária, portanto, é claro que abrangemos um grande número de pessoas, por assim dizer. Então, e como é que surgiu aqui o seu projeto, a sua página? Como é que isto foi? Portanto, eu desde essa altura, apesar de ter esse emprego no setor público, eu sempre tive clínicas médicas onde dava consultas no setor privado. E, portanto, passado 10 anos, eu acabei por me despedir. Parece muito nova para já terem passado 10 anos e mais não sei o quê. Eu estava aqui a pensar. E mais. Sim. Como assim? Mas pronto, sim. Passado 10 anos, eu acabei por me despedir desse emprego e passei a exercer somente nutrição clínica. Ou seja, só fazia mesmo consultas de nutrição em clínicas médicas. Acabei por entrar para o Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada, onde ainda permaneço até hoje. E lá está, eu acho que fui calhar ao sítio certo. Daí eu dizer que o facto de eu dizer que sou nutricionista de coração acaba por se encaixar. De coração e do coração. Sim, muito engraçado. Sim. E, portanto, porque é muito importante, por exemplo, em doentes com essa patologia, com problemas cardíacos, é muito importante aqui a questão. Toda a gente precisa ter muito cuidado com a alimentação, não é? Sim, sim. Mas em certas patologias é ainda mais importante. Sim. Posso, por exemplo, dar o exemplo, a semana passada tive na minha consulta uma senhora de 89 anos. E, portanto, eu costumo dizer, até acabei por partilhar nas minhas redes sociais, que é uma aprendizagem, ou seja, para mim estas pessoas são autênticas bíblias, porque nós acabamos por aprender mais com elas do que elas connosco. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer. 89 anos ainda está aí para as curvas, isso é que E preocupada com ela, não é? Sim, exatamente. Sim. E ainda faz ginásio, só parou durante a pandemia. Isso é uma vergonha. Por isso mesmo é... Pronto, Cláudia, não precisa toda a gente Por isso saber. mesmo é que ela chegou aos 89 anos, não chegava. Veja! Ai, agora estão lá eles lá dentro no som a bater-nos e a desejar, a tirar-nos. Beijinhos e abraços, amor, não fiquem ofendidos, não vale a pena. E então, tem aqui uma página nutricionista alentejana. Sim, portanto... Alentejana, tem que ser com sotaque. Que tenho muito orgulho. Sim, claro. Costumo dizer, se há alguma coisa que eu tenho realmente orgulho é nas minhas origens. E como estão bem no Alentejo. Portanto, é assim, essa foi a primeira página que eu criei. Portanto, ainda mantenho até à data, é a minha página profissional. Entretanto, em janeiro foi quando eu decido, então, abrir Desculpe só, antes de irmos aí, o que é que pode encontrar nesta sua página da nutricionista alentejana? Ou seja, tudo relacionado com Alentejo. Imagina, eu posso publicar uma receita e eu acabo por usar sempre produtos alentejanos, não é? Poejo. Sim. Poejo. Sopas de peixe. Sopas de peixe e poejo, meu Deus. E pronto, para além de ser relacionado com o Alentejo, também é relacionado, neste caso, com as doenças cardíacas. Pronto, acaba por ser, sobretudo, aqui o meu foco. A sua página está direcionada, tem comida alentejana e coisas para as doenças cardíacas, é isso? Sim, e dicas que eu faço no meu dia-a-dia, portanto, é a minha página profissional. Pronto, Ou seja, a Clínica de Nutrição Online é um negócio à parte que eu criei com o objetivo de conseguir chegar a mais pessoas, uma vez que eu neste momento só dou consultas presenciais em Almada e Lisboa. Portanto, com essa clínica eu pretendo, por assim dizer, conseguir levar a nutrição a qualquer parte. A qualquer parte. Portanto, a parte da Clínica de Nutrição Online começou agora em janeiro deste ano? Em janeiro. Portanto, é um projeto muito recente. É um bebê? É um bebê ainda, sim. Para além das consultas de nutrição, já temos disponíveis consultas de psicologia e de fisioterapia, porque para mim... A fisioterapia não pode ser online? Sim, pode.
pode... Sério? Sim. Eu sei que não tem nada a ver consigo, mas explica-me só como é que fazemos Sim. fisioterapia online. Pronto, era aí que eu queria chegar, ou seja, para mim faz todo o sentido trabalhar em equipa multidisciplinar. Sim, claro. Ou seja, eu no meu estágio foi uma das coisas que eu aprendi e nós tínhamos reuniões semanais com a equipa médica, portanto o meu objetivo na clínica é também olhar para o doente como um todo. Portanto, eu vejo um doente em consulta e se eu achar que ele precisa de consulta de psicologia ou, neste caso, imagino, vou aqui fazer a ponte para a parte da fisioterapia, imagino que é um doente extremamente obeso que neste momento não pode fazer exercício físico, mas sim atividade física, ou seja, ter alguma mobilidade, e nesse aspecto eu vou usar a fisioterapeuta para perceber quais os exercícios que são mais adequados para aquele doente. Sim, eu percebo que faz todo o sentido aqui a multidisciplinariedade. Sim. Não, muito bem, tive quase a pensar. Mas como é que faz isso online? Como é que passa o fisioterapeuta? O psicólogo, a nutrição, mas o fisioterapeuta O fisioterapeuta, a única coisa que não pode fazer é o exercício físico, ou seja, a avaliação que é feita, mas de resto é possível. Define um plano de trabalho, treino, por assim dizer. treino, Sim. Que, aliás, acho que é muito mais adequado para este tipo de doentes já com patologias associadas do que propriamente um PT. Sim. Ou seja, é uma pessoa da área da saúde que tem contacto com patologias e que perceberá melhor qual o exercício mais adequado. Pronto, o meu objetivo passa, obviamente, por expandir os serviços da clínica. À partida vamos ter também uma médica, ok? Que lá está, e agora pode-me perguntar, e como é que uma médica... Não, mas hoje em dia fez-se muitas, durante a pandemia, muitas teleconsultas, não é? Sim. De telefone e também online, não é? Outro dos meus objetivos passa também por ter uma psicóloga direcionada para doenças relacionadas com comportamento alimentar, porque acho que são doenças que nós temos muito na nossa população, mas que, por assim dizer, estão muito escondidas. E acho que é necessário aqui uma grande intervenção. E pronto, e basicamente é assim, a clínica funciona da mesma maneira que uma clínica física, mas a única diferença é que os serviços são prestados através do computador, de forma online. Pronto, e a pessoa assim não tem que se deslocar e acaba por ter acesso a um profissional que poderia estar muito longe, não é, da sua área de residência. Sim. E como é que surgiu esta ideia do online? Olha, surgiu num dia que ia para o trabalho e pensei, será que existe alguma consulta de nutrição, alguma clínica de nutrição online? E nesse dia, quando voltei do trabalho, quando regressei a casa, fiz uma pesquisa e não havia nada. Portanto, é assim, para mim é um projeto pioneiro e acho que tem muito para dar certo, muito sinceramente. Pronto, e acreditamos que sim. Nós temos que correu tudo algumas fotos. Vamos ver. E vamos comentando. Sim, que nos diga. Portanto, aqui Portanto, este foi o logotipo inicial que eu criei para a clínica. Entretanto, vai ser atualizado. E, portanto, isto é atualmente a imagem, por assim dizer, de capa, é o cartão de visita da clínica. Portanto, é a imagem que está disponível na página da capa do Facebook, da Clínica de Nutrição Online. Portanto, acho que tinha que ser uma imagem apelativa no sentido das pessoas olharem e de perceberem logo à partida o que é. E acho que é de fácil percepção. Portanto, isto é o meu consultório, é a partir daqui que eu faço atualmente as consultas online. Não é? Sim. Portanto, tem ali o seu computador, é o que precisa, não é? Sim. Pronto, temos que nos adaptar um pouco ao mundo digital e pronto, e comprar as ferramentas necessárias e pronto. E cá está, não é? Com muitas frutas ali e legumes. aqui ao fundo. Pronto, isto é um mail através do qual podem entrar em contacto com a Clínica de Nutrição Online para marcar consultas, para agendamento de consultas, para tirar dúvidas. Para saber informações, não é? Sim. Quem é que a clínica recebe? Homens, mulheres? Sim, ou seja, a clínica é direcionada para todo o tipo de público. E como é que funcionam as consultas? Ou seja, as consultas funcionam da mesma forma que uma consulta presencial. É exatamente da mesma forma. A única diferença neste caso
é que como nós não temos contacto direto com o paciente, por assim dizer, nós temos que pedir sempre, nós nutricionistas, eu e todos os colegas que fazem este tipo de consultas, temos que pedir ao paciente que se pese na balança que habitualmente costuma fazê-lo, ou na balança que está em casa, ou, por exemplo, se costuma ir à farmácia mais próxima, poderá fazer nessa balança. Porque convém que se a pessoa se pesa ao longo de todo o percurso e processo de emagrecimento, ou seja do que for, que se vá pesando sempre no mesmo sítio, não é? Sim, sim. Ou seja, no mesmo sítio, nas mesmas condições. Ou seja, se a primeira pesagem foi feita de manhã, em jejum, antes de ir à casa de banho, a pesagem seguinte deve ser feita nessas mesmas condições. Eu, pessoalmente, trabalho com pesagens semanais, portanto, eu posso até ter consultas passadas de 15 dias, ou de 3 semanas, ou de um mês, pronto, depende de cada situação, mas eu faço um acompanhamento quase diário dos pacientes e eles sabem que de 8 em 8 dias vão-me enviar a pesagem. E pronto, e nós vamos ajustando. Portanto, e como é que funciona aqui? Eles vão à consulta e agora só, como estava a dizer, só é daqui a 2 semanas ou 3 semanas tem outra consulta, mas está a dizer que faz um acompanhamento quase diário. Como é que é isto? Ou seja, através da página, através das mensagens. Ainda há pouco, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma cliente que me disse: olha, o meu marido trouxe-me estes iogurtes do supermercado, mas já percebi pelos valores de açúcar que não está adequado, o que é que eu faço? Ou seja, eles têm essa liberdade comigo e sabem que deste lado... No fundo, quando estão aqui a falar com a doutora Liliana, não é? Não é só aquela consulta naquele dia, Não. vão estar aqui a ter aqui um certo apoio, Qualquer não é? dúvida podem entrar em contato. Sim. Ou seja, é feito um acompanhamento muito lá está, estamos longe, mas acabamos por estar muito perto, porque eu acho que isso também é fundamental. Ou seja, não é tipo o paciente vem uma primeira consulta e depois, agora só nos vemos daqui a um mês. Ou seja, durante esse mês vai haver muita coisa pelo meio, por assim dizer. Porque sabe isso, se calhar, muito melhor que eu, que é muito difícil para algumas pessoas esta fase de fazerem uma dieta, de tentarem emagrecer, de tentarem mudar alguma coisa nos seus hábitos, não é? Eu costumo dizer que não gosto do termo dieta. Então, como é que vamos chamar? Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Portanto, eu trabalho basicamente com essa base, reeducação alimentar. Daí eu acabar por chamar os pacientes, por assim dizer, a atenção que o objetivo daquela consulta é que ele adquira hábitos que possa, por assim dizer, adquirir, não é? E levar ao longo da sua vida. Porque, lá está, uma dieta é algo do momento, não é? Que lá está, que até pode ter perdas de peso maior, resultados mais rápidos, mas depois, por norma, não é possível manter durante muito tempo. E aquilo que se pretende é que a pessoa perca peso, não é? E não o contrário, ou seja, andar num ioiô, vem o verão, eu perco, entretanto vem o inverno, recupero e andamos aqui em modo ioiô. Há cada vez mais pessoas a precisarem de emagrecer, mesmo por questões de saúde, porque já estão obesas, porque por outras questões, outras doenças associadas. A que é que isto se deve? Àquilo que falava das comidas, da alimentação, estilo de vida, o quê? Sim, eu acho que nós hoje em dia temos uma oferta muito grande de alimentos pouco saudáveis. E nós próprios, e pronto, eu que sou mãe, e acho que todas as mães também acabam por perceber um pouco isso, vamos ao supermercado e a disponibilidade de alimentos fáceis é tão grande que é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu comprar umas panquecas já feitas e embaladas do que ter o trabalho de estar a cozinhar as panquecas para os meus filhos. Que dá trabalho, eu acho. Panquecas dá trabalho de fazer, não é? Demora... Depende. Se já tiver prática, não. Ah, é? Sim. Eu acho que demora um bocadinho, mas pronto. Okay. Mas também quando penso em panquecas não penso nas saudáveis. Por isso, se calhar, ainda bem que eu acho que demora tempo. E depois acabamos por viver, lá está, numa época em que a oferta é muita e depois, por seu lado, a inatividade física também é muita. A pessoa mexe-se muito menos, lá está, porque antes se trabalhava no campo, todos iam para o campo ou iam alguma coisa muito física e hoje... E a pandemia veio-nos mostrar isso mesmo.
Ou seja, muitos dos pacientes que atualmente estão a chegar às nossas consultas de nutrição dizem-nos, olha, durante a pandemia eu estive mais parado e engordei X quilos. Portanto, é assim, a pandemia veio mostrar que o facto de nós estarmos mais parados e a consumir até igual, mas sabemos que não foi isso que aconteceu, não é? A consumir muito Quem mais. É que fechado em casa consumiu igual? Sim. Só se foi porque não ia ao supermercado. Eu tive uns dias que eu acho que foi assim. Como não saía para ir a lado nenhum, também não ia ao supermercado e não comprava porcarias e depois vai-se acabando e compra-se quando se tinha pouco tempo e havia aquelas filas ao princípio enormes e tudo e acabava por ter aquelas coisas mais... Mas depois não, isso foi só o princípio. Depois o circo pegou fogo. Com bolachinhas e essas coisas assim. Sim. O que é que são os conselhos que poderíamos dar a alguém que precisa de começar, ou que quer, ou que não sabe bem, quer mas não quer, sabe aquelas pessoas que estão ali, mas que sabe que precisa de emagrecer? Acho que o primeiro conselho é que a pessoa tem que, em primeiro lugar, pensar em termos de saúde. Ou seja, não é uma questão estética, não é? É uma questão de saúde e sabemos que, infelizmente, a obesidade e as doenças que advêm, por assim dizer, da obesidade, acabam por trazer problemas graves e acho que é isso que a pessoa que tem que ponderar, é uma questão de saúde pronto, e é necessário mudar algo, porque se continuar eternamente a fazer o mesmo, vai continuar a acontecer aquilo que aconteceu até à data, sem dúvida E a alguma. alimentação é muito importante aqui neste processo de emagrecimento? É mais, quanto por cento? É mais alimentação, é mais exercício, é mais mindset, é o quê? Na minha opinião, tem que trabalhar os dois em conjunto, sem dúvida alguma. Porque assim, é muito fácil. Perder peso ou aumentar peso tem a ver com calorias. Portanto, se eu como mais do que gasto, eu vou engordar. Se eu como menos do que gasto, eu vou emagrecer. Portanto, é uma conta matemática. Portanto, tem que haver o pensamento no sentido de, ok, eu até não quero fazer atividade física, não estou para aí virado, então eu vou ter que comer menos. Ou eu até quero continuar a comer o que como, mas se quero emagrecer, então vou ter que fazer atividade física. Portanto, no fundo, a bola está do lado da pessoa, a pessoa é que decide. Sim, a bola está do lado da pessoa, mas é um processo que envolve, por assim dizer, duas pessoas. Nós e o paciente. Nós temos 50%, que é dar as ferramentas, que é motivar, que é... O que é que faz? Dá já uma ementa semanal aos seus pacientes? Um plano alimentar. Plano alimentar. Sim, um plano alimentar. Exato, um plano alimentar. Sim. Ou seja, eu vou muito de encontro. Eu costumo dizer também que somos nós que temos que adaptar os planos alimentares à vida dos pacientes e não o contrário. Portanto, numa fase inicial, nós acabamos por perguntar ao paciente: conte-me como foi o seu dia anterior ou quais são as suas rotinas diárias. E pronto, e a partir daí nós acabamos por estabelecer as novas rotinas. Indo sempre de encontro, claro, se é uma pessoa que trabalha por turnos, se é uma pessoa que tem um horário normal, temos muito que ir ao encontro daquilo que é o dia-a-dia daquela pessoa. Tem aqui uma frase: não comece uma dieta, há bocado falávamos sobre isto, que terminará algum dia, comece um estilo de vida que dure para sempre. É fácil fazer isto? Não. Se fosse fácil, não havia a percentagem de obesidade que existe hoje em dia, não é? E assim como outras doenças, porque lá está, muitas vezes a pessoa tem que... Muitas vezes não. O principal de todo este processo é a pessoa querer. Por exemplo, nos doentes que me chegam no Instituto de Cardiologia, eu pergunto sempre qual é o motivo que o traz à consulta. Ou seja, se foi o médico cardiologista que, por assim dizer, disse: olha, agora tem que ir à consulta de nutrição. Tem que ir à consulta de nutrição porque você precisa mesmo de emagrecer, sim, não é? Ou se é por vontade própria do paciente. E pronto, e temos, como é lógico, temos as duas situações. E é claro que as coisas correm melhor quando é o paciente a querer. Porque nestes processos tem que ser sempre o paciente a querer. E sabemos que hoje em dia depois as questões psicológicas acabam aqui por afetar muito estes processos. Sim. E as pessoas têm que querer muito, em primeiro lugar, e pronto, e têm que se focar e têm que ter um objetivo e uma meta. Porque inicialmente custa-se sempre um bocadinho, não é? Claro porque é uma mudança de
como qualquer Hábitos. outra alteração na nossa vida, não é? Claro que sim. E aliás, eu nem gosto de deixar passar muito tempo entre a primeira e a segunda consulta, porque eu sei que a pessoa naquele espaço de tempo vai precisar muito de alguém que esteja do outro lado a dizer, olha, isto está a ser difícil, não estou a conseguir Por isso é que cumprir isso de isto. falar todos os dias é importante, não é? Sim. Porque a pessoa ali, apoio. a pessoa desmoraliza um bocadinho, não é? É. Aliás, tudo o que nós começamos, é como começar a ginástica, como a ser mãe, tudo o que nós começamos é difícil ao princípio, não é? É uma nova Mas depois adaptação. acaba por haver Sim. uma habituação, sem dúvida. O que é que as pessoas devem comer para poderem emagrecer? Ou o que é que não devem comer? Não sei qual é que prefere responder. Pronto, é assim, agora ainda aqui um pouco também à parte da cardiologia, não é? Sim. Que é a área na qual eu também trabalho. Gordura, ok? Portanto, é assim, onde é O que que nós não vamos... devem ou o que devem? Se querem perder peso, Tem e que- aliás, sim. e é também um trabalho que eu faço nas minhas consultas, eu, por exemplo, faço a avaliação com uma balança de bioimpedância, não sei se já ouviram falar. Sim. Ou seja, Mas esta se quiser balança... explicar, sim. Sim. Portanto, esta balança, para além do peso do paciente, ela diz-nos daqueles quilos, X são massa gorda, X são massa magra, X são... Balança má, só para saberem. X Malandra. é água corporal. E, portanto, o exercício que eu também faço sempre com o paciente em consulta é a sua perda de peso, eu quero que seja à custa de gordura, não é de massa magra. A massa magra é para preservar, a gordura é para perder. Como é que nós vamos perder essa gordura? Cortando a gordura que nós ingerimos. Portanto, vamos às fontes animais, ok? E depois vamos optar, por assim dizer, pelos produtos magros, ok? Portanto, vamos optar por um leite magro em vez de um leite meio gordo. Vamos optar por comer mais vezes carnes magras em vez de carnes gordas. Não quer dizer que nunca coma. Aqui não há o nunca. Há aquilo que é de consumo diário e aquilo que é de consumo esporádico. E acho que tem que ser um pouco por aí. E claro que é assim, não só gorduras. Hoje em dia o açúcar é um dos grandes vilões da nossa alimentação. E que está presente em quase tudo, não é? Tudo. E por assim dizer, lá está, o marido desta cliente comprou aquele iogurte porque até dizia 0%, mas depois tinha 13 gramas de açúcar por 100 gramas de produto. E era 0%, como assim? Sim, era 0% de gordura, não seria de açúcar. Porque E isto as depois pessoas- é indústria alimentar, porque é assim, para um produto ou seja, ter um paladar que nos agrade, se eles diminuem açúcar, aumentam gordura e vice-versa. Tem de haver um equilíbrio. Sim. para não E deixar de ser bom. é muito importante fazer isso que a sua cliente fez, não é? Ver os rótulos. Sim, que é uma das coisas que eu ensino em consulta. O que é que seria... bem, se calhar depende dos alimentos, não é? O que é que seria um iogurte aceitável? Até 5 gramas de açúcar por 100 mililitros de iogurte. Até 5 gramas? Até 5, sim. Portanto, agora à próxima ida ao supermercado podem fazer o exercício de ver quantos iogurtes vão encontrar dentro desses parâmetros. Pouquíssimos. Aí vai ser. 5? Sim. 5 é muito pouco. E em termos de gordura? Em termos de gordura... em termos de gordura, foi aquilo que eu disse, ou seja, optar sempre pela carne. Menos gordura possível. Sim, sem dúvida. Mas às vezes as coisas que são desnatadas ou que tiram a gordura, às vezes não são mais... Gulosas? A história do ter é menos cálcio. Por não, exemplo, no caso não, dos é menos, laticínios. não é menos cálcio, não são mais químicas, porque foi tirado isso quimicamente do que as outras que são naturalmente, como a natureza dá. Não. Com o leite das vaquinhas Não, sim. está com gordura. Sim, mas simplesmente é diluída em água, não é? Ou seja, continua lá tudo, Pronto. É só que tudo, tem mais mas água. com mais água. Sim. Mas às vezes há uns que não são, não é? Que tem ali qualquer coisa, Pois, tem substitutos. pronto, que é isso que Se não me interessa, não é? Se me perguntar assim, olha, prefere que eu coma uma manteiga ou uma margarina? Eu respondo-lhe, uma manteiga. E é de origem animal. Margarina é de origem vegetal. É vilã de todos. Pois. Eu acho que não há ninguém em nenhuma parte da Terra que goste de margarinas, não é? Todos falam mal das margarinas. Mas hoje em dia muitas pessoas consomem. Tu gostas de margarina, não é? Até dizem que faz bem ao coração. Sim. A única diferença é que se nós formos à lista de ingredientes, Sim. e costuma-se dizer que um ingrediente para ser saudável deve ter até 3 ingredientes. Portanto, uma manteiga tem... Um alimento para ser saudável devia ter 3 ingredientes, não é? Sim, deve. Ou seja, Sim. quanto mais extensa a For a lista lista. de ingredientes... Quando eles ocupam assim quase já um mês, já... Sim. É pá,
já damos mal. menos saudável esse alimento Sim. é. E, portanto, a manteiga é feita basicamente com o quê? natas. Gordura do leite e sal. Sim. E se nós formos a uma margarina vegetal, tem lá uma panóplia de ingredientes, portanto, Mais os Zs e os Is. portanto e tem os tudo não sei menos quê. ser saudável. Eu vou-lhe dizer, olha, consome manteiga 1 a 2 vezes por semana, mas consuma manteiga. E pronto, é assim, são estas pequenas coisas que as pessoas, nas consultas, por assim dizer, aprendem. Portanto, aqui muito importante, rótulos, ver os rótulos e fazer estas substituições. O que é que seria um exemplo de um dia de refeições? Um pequeno almoço. O almoço, o lanche. Sim. Ai, Ok. o lanche. Já estamos Portanto, a precisar de lanche. um dia saudável. Precisar de lanche. Ok. Então, pronto, ao pequeno almoço eu aconselharia um chá a gosto, ok? Sim. Lá está, com ervas naturais, não com saqueta. Um pão, vamos optar pelos nossos pães portugueses, os regionais, um pão de Mafra, um pão do Alentejo, o verdadeiro pão alentejano. Ou seja, convém ser um pão pesado e o mais seguro possível, ok? Podíamos acompanhar com, E quanto de pão é que se comeria? nós mulheres, 50 gramas. Uf, um pouquinho, sim. Já que estamos a falar de mulheres e hoje é o dia da mulher, pronto, sim. 50 gramas. 50 gramas. É sempre dia das mulheres, todos os dias. Nós, todos os dias é dia da mulher. E para os homens, já agora? Um bocadinho mais, sim. Sim. Os homens têm uma sorte nestas coisas. Porquê? Porquê? São grandes. Ok, Eu esse sou maior que muitos pão... homens. Esse pão... E a mesma tem que ver menos. É menos que eles, deve ser. Não, mas tem a ver com o metabolismo. Eles têm necessidades energéticas superiores às exato, nossas. eu estou a brincar. Ela está-se a rir de ter dito. É verdade, há homens mais pequenos que eu e mesmo assim eu tenho que comer menos. Sim. Sim. É uma injustiça. Então, o pão. Ainda só damos um pequeno almoço. Chá Cláudia. e pão, podíamos optar por meio queijo fresco magro, ok? Sim. E uma peça de fruta fresca da época. É lá, já é muita Não se, coisa. não se passa fome. Não. Não. Sim. Aliás, porque o nosso pequeno almoço, não sei se vocês sabem, mas é também designado do primeiro almoço. Ou seja, ele em termos de energia, ele deve fornecer quase tantas calorias como o almoço. A minha barriga já está a dizer que era. Começámos a falar de comida, eu quero lanchar. És o pequeno almoço. Pronto. Depois o almoço? O almoço, uma sopa de legumes da época e depois, por exemplo, olha, uma jardineira, ok? Portanto, na jardineira temos a carne, é um estofado, ok? Que é isso que nós devemos de privilegiar, não é só cozidos e grelhados, ok? Temos um estofado, temos um assado, podia ser, por exemplo, uma jardineira de peru, uma peça de fruta da época. Ao jantar já podíamos ficar então só com uma sopinha, ok? Uma sopa de legumes e uma peça de fruta da época. Independentemente se fiquemos em casa, trabalho... Não, é diferente. Isso tudo sem um lanchar. Ainda queria o lanche. Não, pronto, já voltamos ali. Sim. Não cortem nenhuma refeição à rude. Ok. Então, ao lanche, então posso-lhe sugerir, faz um iogurte, daqueles que eu aconselhei, Sim. com 30 gramas de frutos secos. Isso eu O faço seu coração muitas vai vezes. agradecer. Sim. E a cabeça também fazem meio à cabeça Sim. para eu me lembrar destas perguntas e dos nomes das convidadas todos e não baralhar os nomes. Sim. E pronto, ao jantar, e em relação àquilo que perguntam, eu imagino que é uma pessoa que vai trabalhar por turnos e que vai fazer o turno da noite. Claro que deve fazer uma refeição de jantar semelhante ao almoço, ok? Agora, uma pessoa que já vai jantar tarde e que a seguir vai para a cama, deve de fazer uma refeição mais leve do que o almoço, ok? Aquilo que eu sugiro sempre é, das duas uma, ou reduz a quantidade de hidratos de carbono em relação ao almoço, ou então retirar hidratos de carbono na hora do jantar. Portanto, ficamos com a sopa e a fruta. Aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, só sopa e fruta. Uma sopa, 2 ovos, por exemplo, Sim. que é um alimento saudável, Sim. com uma boa salada Sim. e a peça de fruta. E já tem as proteínas. E olha, doutora, eu já estou cheia de fome. Isto já está aqui mesmo na hora do Temos meu lanche. de pôr a mão na massa. Temos né? que pôr a mão na Fazer massa. qualquer coisa, por isso. Vamos ali à nossa cozinha, vamos nos levantar mesmo e vamos, vá. Vamos embora que eu estou cheia de fome para lanche. Vá, vem. E cá estamos nós, na nossa bela cozinha. Seja bem-vinda, Liliana. Obrigada. Nossa cozinha, ao nosso espaço. E então, o que é que nos vem mostrar hoje? Então, vamos cozinhar não, vamos preparar uma salada fresca de
espinafres com mozzarella e morangos. Vamos Eu aproveitar. acho que gosto dessa combinação toda. Sim. Olha, cor não falta. Sim. Vamos aproveitar que a primavera está à porta e que começam a apetecer alimentos mais frescos. E pronto, e vamos aproveitar, entretanto, os morangos já começaram a aparecer no mercado e vamos fazer aqui uma salada nutritiva e colorida. Então vamos lá. Ok? Então vamos começar por fazer uma cama de espinafres. Portanto, é a primeira coisa a colocar na salada. Espinafres. Esses espinafres não estão cozidos, não é? Só Não, estão são lavadinhos. crus, sim. Pronto. Os espinafres são crus. Conseguimos aproveitar assim os nutrientes de melhor maneira, porque ao cozer depois íamos perder aqui muitas vitaminas para a água da cozedura e depois a grande maioria das pessoas acabam por deitar a água fora. Não a deitar vitaminas pelo ralo. Sim, e portanto Deus. temos muito mais vantagem a usar os espinafres crus. Então, primeiramente uma caminha, não é? Uma Sim. caminha. Ou seja, Uma e de ideia. acordo com as quantidades, com as doses diárias recomendadas, fazemos mais ou menos uma chave na almoçadeira de... Isto é só para uma pessoa? é assim, esta quantidade pode dar para 2 pessoas. Mas seria só isto a refeição? Sim. Eu já comi, olha, já dei menos um tomate, que eu já roubei um tomate nos instantes. Eu confesso os meus pecados. Quando elas lavavam as mãos, eu roubei um tomate. Eu escolhi aqui 3 ingredientes que eu gosto muito, que acho que fazem uma ótima combinação em termos de sabores, que é o tomate, a mozzarella e o manjericão. São, por assim dizer, um pouco sabores italianos, Sim. ok? Mas acabam por conjugar muito bem entre si. Portanto, já fizemos a cama de espinafres, agora vamos adicionar o tomate de cereja partido ao meio. Ou podem adicionar inteiro, é como preferirem. O tomate de cereja, por ser mais doce, não tem mais açúcar, não é? Não. Não tem, porque não tem. Já tem açúcar, não é? Tem os hidratos, Mas mas... também é docinha. Por isso mesmo deve ser consumida crua, não cozida. Ou seja, cozida em termos de índice glicémico, que é aquilo que interessa aos diabéticos, acaba por ter ainda mais açúcar do que a batata, e a batata é que acaba por ser a vilã. A cenoura cozida tem mais índice glicémico. Maior. Portanto, já está aqui colorido. Já começa a parecer que tem mais coisas. Já me parece que era passível de ser divisível. Dividir por 2. Cláudia, já podia dividir contigo a salada, já podia ser. Já estou a ver mais coisas. Há bocado parecia-me muito pouco, só para... Então não viste aqui? Tanta coisa, tanta quantidade. Sim. E tomate, há alguma quantidade de tomate específica? Não. Não, é assim, como já acabamos por utilizar os espinafres, mais ou menos cerca de 10 tomates. Eles também são pequeninos, entretanto 10, já estão lá 9. vamos usar a mozzarella, não vou cortar, ela já é pequenina, portanto são mini bolas de mozzarella. Magra? Sim, Ou Sim. menos gorda? magra. Sim, magra. Não sei se há mozzarelas magras, por isso é que eu estava a dizer. É? Sim. Ok, agora vamos então adicionar os morangos. Isto é uma salada que nem toda a gente se calhar gosta, não é? Porque tem aqui uma mistura de sabores Tem. doces com... Sim. Para já tem uns espinafres que é... e lá está, e crus. Sim. Nem todas as pessoas gostam. Sim. Mas eu acho que devem experimentar, porque... Mas pode ser adaptado de acordo com o gosto do cliente, não é? Sim, Do sim. paciente. Portanto, é assim, os espinafres podem ser substituídos por outro vegetal, ao gosto da pessoa. Seria a mesma coisa se, por exemplo, substituíssem por alface ou não? Sim, alface, rúcula, ok? Pode ser ao gosto da pessoa. Assim como a fruta Cheira a também. morangos. Assim como a fruta. Chocolate ou é morangos. morangos, pronto. Cheira a morangos, eu gosto muito de morangos. Ofereceu-me um morango, só que eu não quis comer porque tive medo de me sujar Sujar. toda aqui. E pronto, Mas se quiser ainda pode tirar. Pronto, não. Comes em off, ias comer aqui Ah, ao é. vivo. Depois no fim podem provar. Depois, no fim, como os morangos. Quando vocês forem embora para as vossas casas, para outra divisão da vossa casa, eu fico aqui a comer morango. Portanto, esta salada seria um exemplo de uma refeição. Sim, comíamos antes uma sopa Sim. e a seguir podíamos optar num dia de verão, não é? Ou Sim, eu acho que quando está muito frio, Sim, estas sim, comidas sim, assim não sim, sabem sim, tão sim, bem, sim, não é? Sim.
Pronto. Isto é mesmo uma salada de primavera, de verão. Sim, mas quando começa a estar calor, isto até sabe muito bem, a pessoa sente-se leve. E depois Olha, sobraram os morangos, à doida. vou adicionar meu a colega amêndoa, da câmara. porque vai dar aqui alguma crocância ao prato, ok? Acaba por ser depois muito apelativo em termos da mastigação. Acaba também por nos dar alguma saciedade. Pois, era isso que ia dizer. E não aumenta muitas calorias aí, Não. a amêndoa? A amêndoa é praticamente proteína e gordura, não temos aqui, por assim dizer, outros ingredientes que sejam problemáticos. Lá está, não devemos ultrapassar aquelas doses diárias recomendadas. Se, por exemplo, este é o único fruto seco do dia que nós vamos comer, então não vamos ultrapassar as 30 gramas, que é a dose diária recomendada de fruto seco. E pronto, e depois, por fim, vou finalizar aqui com as folhas de manjericão. É claro que a salada também foi feita um pouco ao meu gosto pessoal, são São por tudo assim ingredientes dizer, que gosta. alimentos e ingredientes que eu gosto. Se calhar já vou começar a arrumar as coisinhas, posso ou não? Queres que eu deixe aqui desarrumado? Vai. Vai à tua vida, não chateias. Olha, eu vier a levar um morango e posso ali levar? atrás comia. Pode. Pronto. Ali atrás Posso fazer comia. alguma coisa? Bora lá. E ali atrás comia. Portanto, temos então aqui, para quem só chegou agora, atrasados, porque só chegaram agora, já estamos aqui há algum Chegaram em boa tempo. hora, vão comer. Vão comer, exato. Então temos aqui uma cama de espinafres, Sim, lavados só, portanto não foram cozidos nem nada. não, são lavados. Depois colocámos os tomates cherry, Sim, ou cereja, ou em cereja. português. Sim, ou cereja. Aqueles tomates mais docinhos. Cortados ao meio ou inteiro, como a pessoa preferir. Adicionamos a mozzarella, ok? Se a pessoa estiver em processo de emagrecimento, optar por uma mozzarella magra, ok? Depois acabamos por adicionar os morangos, que vão dar frescura ao prato. A amêndoa que lhe vai conferir alguma crocância. E por fim o manjericão, porque acaba muito bem por fazer aqui a ligação entre o tomate e a mozzarella. São sabores que combinam muito bem entre eles. Pois, aliás, há bocado falámos nem sei se falámos em off ou em on, da parte do italiano, não é? E nas pizzas às vezes há muito aqui o queijo, que é a mussarela, com o tomate e com o manjericão, é muito estes sabores que estão. Portanto, aqui uma opção até é um bocadinho mais saudável. Sim. Um bocadinho, muito mais saudável que uma pizza. Mas aqui mais saudável, menos calórica e que a pessoa faz aqui num instantinho, não é? E que às vezes as pessoas dizem que para comer saudável é preciso muito tempo, porque tem que fazer as coisas, ou que é muito caro, e não é bem verdade, não é? Não. Aliás, os alimentos frescos e de época serão sempre mais baratos do que, por exemplo, eu vou comer uma manga que faz não sei quantas milhas para chegar até Portugal e que, como é lógico, vai ter que ter um preço superior. Por exemplo, é uma pera rocha produzida no Oeste, ou seja, são exemplos muito práticos. Daí que seja muito importante nós valorizarmos aquilo que é nosso. Claro. Aquilo que é dos produtores locais. E falou de outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da sazonalidade Dos alimentos. Esta hora, eu quando não como isso começa a... Já comeste um tomate? Já comi um tomate, mas ainda não chegou, tem que ir ao morango também. A sazonalidade dos alimentos, porque os alimentos comidos naquela época, não é? Na época que é suposto, para já há mais quantidade, portanto o preço diminui e a pessoa não fica tão caro. E também ajuda, porque são aqueles que supostamente deveríamos comer naquela época, ou não seja, é? em Tem as termos coisas... nutricionais, é a época deles e eles têm, ou seja, vão-nos fornecer o maior aporte de nutrientes. Que nós naquilo que eles são não é? ricos. Por isso é que as laranjas são naquela Claro, a época, vitamina C. que é para Sim. quando nós precisamos para evitar É as assim, caso constipações não e tudo. saibam... Há tudo uma razão. Sim. Há tudo uma razão para aquilo nascer naquela hora, meu povo. E, por exemplo, o espinafre também é riquíssimo em vitamina C. É? Quase não sabia. E ferro. Uma sopinha de espinafre. Sim, muito bom. Gosto muito de sopinha. A base logo também espinafre. poderia, por exemplo, ser substituída por agrião, também fica muito bem. Já não gosto. Não gosta? Eu gosto. Gosto na sopa, assim, Pronto, de vez em quando. substituindo de acordo com os De seus acordo com os gostos. seus gostos, não é? Não pode parar de comer, passar fome. Exatamente. E então, o que é que estamos aqui a entrar na reta final do programa? Portanto, estamos aqui a falar de nutrição, de mudar o estilo de vida, não é? O que é que podemos deixar aqui de conselhos finais? Eu posso ir arrumando as coisas? É isso. Ela agora já quer que eu arrume enquanto... Dê os conselhos que eu vou ali arrumar as coisinhas.
Ok, então os conselhos basicamente foram aqueles que nós fomos falando ao longo do programa. Optar por produtos naturais o mais possível próximo da época, que é a época deles. Fazer escolhas alimentares, por assim dizer, sustentáveis. Ou seja, vou dar um exemplo muito prático. Um dia da semana devemos não comer carne ou peixe. Ou seja, nesse aspecto já estamos a ajudar muito o planeta. Um dia da semana não comer carne ou peixe? Sim. Optar por uma opção vegetariana, por exemplo. Portanto, aqui não por conta da nutrição, mas por conta de ajudar o planeta. Sim, sim. Pronto, E até ok. mesmo em termos de saúde. Ou seja, nós não precisamos obrigatoriamente todos os dias de ingerir, por assim dizer, carne e peixe. Por exemplo, eu posso substituir a carne ou peixe no dia de hoje por ovos. Ok? Ok. Assim como A posso proteína substituir fica- no dia da manhã por queijo. Ou seja, a proteína, basicamente, é variar os alimentos. Aliás, e já que estamos numa de conselhos finais, a roda dos alimentos é muito esquecida atualmente. Portanto, a roda dos alimentos já é a base, deveria ser o referencial base para a nossa alimentação, ok? Portanto, é nela que estão incluídos todos os grupos alimentares dos alimentos que nós podemos comer diariamente, ok? No centro temos a água, porquê? Porque deve ser sempre a nossa bebida de eleição. Deve-se beber muita água também para emagrecer. Não só para emagrecer, porque a Para- água é fundamental faz bem, não é? para Hidratar todas o as nossas organismo. as funções vitais do nosso organismo. E depois é assim, optarmos, ainda não falamos aqui muito em termos de... mas qual é a melhor dieta? Aquela que eu aconselho sempre, sem dúvida alguma, é a dieta mediterrânica. Aliás, a dieta mediterrânica foi eleita pelo 5º ano consecutivo, foi considerada a melhor dieta, portanto é o 5º ano consecutivo que ganha esse prémio. E nós vivemos numa zona... Pronto, em que temos todos os produtos. Temos tudo para a nossa dieta já é um bocadinho Sim. aqui mediterrânica. Portanto, não temos é? o nosso Temos peixe, só- temos peixe da nossa costa, temos Sim. azeite das nossas oliveiras. Sim. Tanto que, por exemplo, quando veio a moda do óleo de coco e quando me Sim. perguntavam em consulta, eu respondia, mas vivemos num país de coqueiros ou de oliveiras? Sim. E pronto, e passado um tempo, vieram realmente comprovar que o azeite continuava a ganhar o óleo de coco, ok? Porque tinha a ver com a qualidade da gordura e o azeite continua a ter uma gordura saudável superior à do óleo de coco. Sim, 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 sim. E pronto, e basicamente acho que o mais importante é isso mesmo, é adaptar-nos e vivermos dos produtos, por assim dizer, que a zona onde nós vivemos nos disponibiliza. Muito obrigada. Nós estamos agora aqui a ver o produto final, não é? Como é que ficou bonita a nossa salada. E vamos nos despedir. A desejar tudo bom, Liliana, para Obrigada. si. Está muito bem? Obrigada. Obrigada. E também para os pacientes que estão a começar uma etapa muito importante das suas vidas. Força, não é? não desista. Força, não desista, que O vai chegar importante lá. é a sua saúde, exato. E nós vamos nos despedir aqui. É sempre um prazer estar aqui. Hoje terminámos aqui na cozinha, não é, Cláudia, como tu tanto gostas. Acabamos de maneira diferente. Para não Sim. ser sempre sentada, não é? Exato, temos que fazer aqui um bocado de exercício Sim. para gastar mais calorias e podemos comer mais. Pronto, Voltamos é no para próximo isso. programa. Voltamos. Vamos ver o que é que vai acontecer, não vamos já revelar. Então não perca de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas aqui na Coriacos TV. Temos sempre grandes mulheres a apresentarem os seus projetos, histórias de vida. Portanto, tudo isto a pensar em si. E participe ao longo do programa através das nossas redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Contamos consigo e já sabe, mais do que só mudar por uns momentos, muda o seu estilo de vida. Tchau. Tchau.